Olá, artista! Seja bem-vindo a esse vídeo. Da pesquisa que eu passei para a minha lista de e-mails, um dos temas, o tema mais votado para eu criar uma aula foi o tema mercado de trabalho. Bom, esse é um tema muito pertinente porque, enfim, o Brasil está passando por algumas reformas trabalhistas, muita coisa acontecendo, e eu imagino que muitas pessoas queiram trabalhar com desenho, né? Queiram viver fazendo o que gostam. Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, é a minha experiência pessoal, né? Não é nenhuma verdade absoluta, mas enfim, eu posso compartilhar o que eu tenho aprendido ao longo desses 11 anos trabalhando como artista profissional. Desde 2006 que eu trabalho com meus próprios, usando o que eu sei sobre arte e desenho, enfim. Eu acho muito legal esse tema, então eu estou preparando uma aula muito bacana, que eu vou liberar em breve para você. Mas enquanto isso, eu queria falar um pouquinho sobre uma das empresas que eu atendo, né? Eu tenho um estúdio de ilustração, que é o Estúdio Secreto, e uma das empresas que meu estúdio atende é um site que chama Viver de Blog, né? É uma startup de educação. Essa startup ela fez um evento e eu fui um dos palestrantes. É uma palestra bem pequena, né? Uma palestra de 10, 15 minutos, assim, acho que não chega nem a 15 minutos. E eu fiz uma palestra, né? Falei um pouquinho sobre como eu comecei a prestar serviço para essa empresa, né? Como eu comecei a trabalhar nessa empresa. E já que a maioria das pessoas escolheu esse tema de mercado de trabalho, eu acho que as dicas que eu dei nessa palestra, elas podem podem te ajudar a começar a pensar um pouco, né, profissionalmente, né? Porque além de você ser um artista, você tem que pensar profissionalmente, você tem que se preocupar com o que você vai receber, o que você vai ter que pagar, enfim, impostos, como abrir empresa, enfim, bastante coisa nesse sentido. Então, eu quero compartilhar com você agora na sequência essa palestra, né, esse trecho dessa palestra, que vai te ajudar já a dar uma norteada aí nessa parte aí do mercado de trabalho, tá bom? E enquanto isso, eu estou preparando a aula, né, a aula maior e tal, mais específica, mais pontual, e qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar. E eu tô sempre por aqui pra te ajudar, tá bom? Então, fica com a palestra aí. Até mais. Bom dia, pessoal. Eu nem combinei com o Saulo. Eu juro que a gente não combinou. Mas eu vou falar um pouquinho hoje. O tema da minha palestra é Lutando com Faixas Pretas. A gente não combinou. Assim... Eu treinei por alguns anos da minha vida, eu treinei taekwondo. Eu não cheguei a ser faixa preta, mas eu lutei com faixas pretas. E lutar com faixa preta dói. Mas assim, é uma dor bacana. A gente aprende muito depois de uma luta com faixa preta. Geralmente, quando a gente luta com faixa branca, faixa amarela, é uma lutinha, né? Aquela água morna e tal. Só que você toma chute nas pernas, você toma chute onde não deve, você não aprende nada. A única coisa que você aprende lutando com faixas menores é ficar longe de faixas brancas. E vamos lá. Eu sou artista visual, né? Artista plástico. Eu sou ilustrador. E aí você fala assim, pô, mas como que você está trabalhando com vídeo na Viver de Blog? Você é ilustrador e tal? Aí eu vou contar como eu entrei na Viver de Blog e como isso... enfim, eu não vou falar exatamente de vídeos aqui, mas eu vou falar de alguns conceitos que são válidos para você aplicar em tudo, não só em vídeos, mas na produção do seu conteúdo e na sua vida pessoal também. Eu estudei na Belas Artes, mas eu larguei a faculdade, né? O Henrique gosta dessa parte, né, de largar a faculdade. E aí, poxa, arte contemporânea é muito chato e acabou desfocando um pouco. Eu tinha um foco muito claro na faculdade, na minha formação, que era me tornar ilustrador. Só que depois do segundo ano de faculdade, o conteúdo ficou arte contemporânea, aquele papo chato, arte conceitual, aqueles cara maluco que se pendura, que faz as coisas que ninguém entende nada. E eu falei, poxa, larguei mão de tudo. Só que eu falei, pô, queria concluir fechar esse ciclo, né? Eu acho importante a gente encerrar o que a gente começa. E aí eu me formei numa faculdade chamada FPA, que não tem o glamour da Belas Artes, mas eu consegui meu diploma, né? Se eu for preso, pelo menos eu fico... eu larguei a faculdade, eu falei, eu quero desenhar, eu quero produzir o que eu gosto, eu quero... enfim, eu sabia o que eu tinha prazer em fazer, e na faculdade eu não encontrava esse prazer, né? E aí eu resolvi abrir mão disso.
Mas na faculdade e assim ao longo da minha carreira profissional, eu aprendi a ter ótimas referências. Então, por exemplo, quem aqui bebe vinho? Gosta de vinho? Vocês bebem um vinho bacana ou vocês bebem chapinha? Assim, depois que você bebe um vinho legal, você dificilmente vai tomar um chapinha ou algum vinho, sei lá, ruim, sabe? Eu não sou especialista, mas eu gosto de apreciar um vinho bacana. Isso é uma referência. Isso serve para tudo, para roupa, para calçado, enfim, qualquer coisa. Conteúdo, né? Nem se fala. Quando você consome um conteúdo top, você vê um inferior e você fala, putz, não vai rolar. Eu já tenho uma referência, eu já estiquei minha barra até em cima, eu não vou baixar. E eu aprendi a ter ótimas referências, né? Tanto com ilustração, com vídeo, com música, enfim, com tudo que eu acabo tendo contato. E a Viver de Blog não foi diferente, né? Quando eu comecei a estudar marketing digital, eu tive um contato com o Viver de Blog e falei, poxa, eu percebi que a barra de qualidade elevou. Voltando de Sorocaba, uma vez, minha esposa e minha filha, era de noite, no domingão, e aí a minha esposa e minha filha dormiram. E eu estava assim, putz, sem nada para fazer, não podia ligar o rádio porque, enfim, a música ia acordá-las. Eu falei, seria muito massa ouvir um podcast do Viver de Blog. Mas não tinha podcast do Viver de Blog, né? Isso foi no primeiro semestre de 2016. E aí, chegando em casa, eu falei assim, vou mandar um e-mail para o Henrique. Não tem podcast, eu sei editar, eu gosto de editar, eu gosto do conteúdo que ele produz. Aí eu mandei o e-mail, né? Cara de pau, né? Falei, velho, nem vai responder, quer ver? Mandei, Henrique, tudo bem e tal? Seguinte, cara, eu estava pensando aqui, eu contei a história, né? Falei que eu estava voltando de viagem, que seria muito massa ouvir um podcast do Viver de Blog se ele tinha projeto de fazer um podcast. E ele falou, legal, beleza, obrigado. E ficou no radar, né? Eu me posicionei de alguma maneira. Com minha ousadia, minha cara de pau, eu consegui, né? E depois de um tempo, eu comecei assim, eu fiquei no radar, e aí ele abriu vaga para designer. E eu falei, design. Eu sou artista visual, ilustrador, eu sei fazer design, vou me candidatar. Fiz a entrevista com ele e não rolou. Não consegui entrar na vaga de design. O que foi ótimo. Mas eu falei assim, como que eu... essa é a minha primeira dica. Como que você entrega... como que você marca uma pessoa, né? Uma pessoa que joga em alta performance. Você tem que entregar mais do que o esperado. O que rola na entrevista? Geralmente, a pessoa entrega um currículo, aí é chamado, vai numa empresa, faz a entrevista, né? Tudo ok e tal, tem aquelas coisas comportamentais, se a pessoa está sentada com a perna cruzada, está fechada, tem aqueles papos, né? Que vocês conhecem. E aí, mas a entrevista foi online, eu falei, eu vou entregar mais do que o esperado. E eu fiz a entrevista com o Henrique, foi bacana, falamos de valores financeiros e valores da empresa, o que eu achei ótimo, porque os valores da Viver de Blog são muito alinhados com os meus. E eu falei, aí a gente terminou a entrevista, o Henrique, beleza, Alex, obrigado, eu entro em contato qualquer coisa, né? E aí eu falei, peraí, tem um negócio que eu fiz para você. Aí eu entreguei essa ilustração para ele. Essa ilustração aqui, eu pesquisei, né? Eu já conhecia o trabalho dele, sabia o que ele gostava, o que ele não gostava, e eu pesquisei. Aí na imagem da esquerda a gente tem alguns elementos que ele não curte muito. Serviço de e-mail, bater cartão, a Petrobras, Android. E na da direita tem a Apple, o MailChimp, tem praia, tem lançamentos, coisa que ele gosta, né? E aí eu falei, ok, independente disso, eu fiz esse trabalho para você e tal. E ele, legal, beleza, ficou feliz e tal, aparentemente, pelo jeito. E aí, beleza, a vida segue. Depois de algum tempo, ele me indicou para uma colega dele. Eu fiz alguns trabalhos para ela, fiz um e-book, fiz um infográfico, enfim, fiz alguns trabalhos. E aí, acho que nem chegou a abrir a vaga, mas ele estava precisando de editor. Aí ele falou, eu estou querendo trabalhar o YouTube, eu sei que você edita podcast também e tal. Você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, caraca, eu vou te dar uma chance. Aí ele falou, beleza. Aí a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o YouTube, fazer edição e tal. E foi ótimo. E agora o Rafa entrou, né, para me ajudar. Enfim, a gente trabalha em parceria. O YouTube não sou só eu que cuido do YouTube, eu faço as imagens, os conceitos, e passo para o Rafa, ele faz edição, trilha e tal. É um zoom da ilustração. Eu usei o que eu sabia, né? Só a ilustração. E assim, lutar com faixa preta é isso que você consegue. Trabalhando na equipe Viver de Blog,
O Saulo falou palavrão aqui, acho que eu posso falar também. Assim, você dá mais do que é o esperado, entendeu? Porque, além de você se cobrar, outras pessoas, elas não me cobram, mas eu sei que elas esperam algo de mim na altura do que elas produzem. Então, é recíproco e é muito legal. Então, assim, se você está numa situação de desconforto, sei lá, se você tem um trabalho onde a média das pessoas, das 5 pessoas, né, não é legal, não joga esse jogo. Tipo, joga um jogo acima. Esteja um pouco acima, procure sempre se melhorar o seu trabalho, porque o seu chefe não pode... Ele vai perceber, ele pode não falar. Mas todas as pessoas percebem. Todas as pessoas percebem o cuidado, o carinho com que você está fazendo aquilo. E isso, uma hora ou outra, vai gerar frutos para você. Tá? Tenho certeza disso. Eu posso falar porque aconteceu comigo. Não é papo de autoajuda aqui. Então, dicas valiosas para vocês anotarem. Referências excelentes. Né? Tenham ótimas referências. Ouse, entregue mais... assim... eu podia não ter mandado aquele e-mail para o Henrique. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, será que o Henrique vai ter tempo de ver meu e-mail? Tal? Provavelmente não, mas, enfim, eu vou tentar. E deu certo, estou aqui hoje. Né? Entregue mais do que esperado. Isso para tudo. Se a sua esposa pede para você comprar esponja, já leva um detergente também. Porque o homem tem fama de que, né, muito prático, vai comprar tal coisa, aí a gente vai comprar tal coisa e só traz a tal coisa, não traz mais nada. Mas traz a esponjinha também, o detergente, traz o pacote completo que vai que... E é isso, pessoal. Queria agradecer, né, o espaço aí, de poder compartilhar um pouquinho com vocês. E, enfim, espero que essas dicas tenham ajudado, tá bom?